E aí, vamos estudar a lição? Super terça-feira, dia 4 de março, e hoje nós vamos falar sobre o caso de Jó. É claro que você está muito familiarizado com a história de Jó, e se porventura não está, dá um pulinho no livro de Jó, leia pelo menos o capítulo 1, que você vai observar assim uma revelação extraordinária sobre os bastidores do grande conflito, aquilo que acontece por trás das cortinas que os nossos olhos não enxergam, e você vai contemplar que há um conflito genuíno, verdadeiro, real entre Deus e Satanás. A história de Jó deixa isso muito evidente. E olha, algumas verdades são apresentadas aqui. Vamos considerá-la? Número 1. Houve um concílio no céu, relata o capítulo 1. E neste concílio, o inimigo compareceu, meio que como um embaixador do planeta Terra, porque desde que o pecado entrou no mundo a partir de Gênesis capítulo 3, com a queda de Adão e Eva, ele se tornou meio que proprietário disso daqui, razão pela qual a própria Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, em que o próprio Senhor Jesus se refere a Satanás como o príncipe desta terra, mas um principado momentâneo que foi interrompido na cruz do Calvário. Todavia, você percebe que neste concílio ele aparece. E o que ele faz? Ele demonstra um ambiente de disputa. Você percebe que no diálogo entre Deus e o inimigo, há uma pergunta se Satanás havia reparado em Jó. Por que reparar em Jó? Ei, parece um ambiente de disputa entre Deus e Satanás. É o cenário do grande conflito sendo apresentado claramente no capítulo 1 do livro de Jó. E enquanto o Senhor diz que Jó é íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal, Satanás diz que o caráter de Jó não é nada disso e acusa o caráter de Jó, bem como o caráter de Deus, acusações assim sérias. E aí, no desenrolar do que está sendo revelado no capítulo 1, Satanás alega que Deus é injusto porque protege Jó, razão pela qual, uma vez que ele é o protegidinho do papai, então ele é justo, íntegro, reto, temente a Deus e se desvia do mal, por causa desse excesso de proteção de Deus. E aí você percebe que o cenário se amplia, as acusações estão evidentes e Deus permite, com limites, a atuação do poder maligno para que fique comprovado diante do universo, neste concílio celestial, que Deus tinha razão e que Jó de fato era reto, íntegro e temente a Deus. E lembre-se, Deus estabeleceu os limites. Então a história de Jó nos ensina alguma coisa. Existem regras de engajamento no conflito, limites. O próprio Deus não fere as regras que ele mesmo estabelece. A regra do amor, ele não viola o princípio do amor, o fundamento do seu próprio governo. Então, existem parâmetros, existem regras, o cenário é aberto diante dos nossos olhos no capítulo 1, para percebermos que existe de fato uma batalha muito intensa entre o bem e o mal. Mas que bom que Deus é que regulamenta todas as coisas para que nada seja extrapolado. Afinal de contas, a gente não recebe tentação acima do que a gente pode suportar. E já é evidente no nosso mundo que o mal realmente não corresponde à vontade divina para a nossa vida, que o pecado realmente é maléfico e traz como principal prejuízo o afastamento de Deus e, consequentemente, a morte. Mas um dia tudo isso se resolverá, porque sabemos o final da história. Eu sei que o meu Redentor vive e se levantará para me salvar. A mesma fé manifestada por Jó pode ser manifestada por mim e por você também. Vamos orar? Pai querido, obrigado, porque o Senhor está no controle de todas as coisas, inclusive de nossa vida, em nome de Jesus.